Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula sobre potencial elétrico e nessa aula nós vamos abordar esses dois tópicos, potencial elétrico devido a várias cargas elétricas pontiformes e também nós vamos falar sobre diferença de potencial elétrico. Relembrando, na aula anterior a gente falou do conceito de potencial elétrico. Esse é um conceito, digamos que ele está relacionado com a força, da eletricidade, tá? Então a força da eletricidade aqui no Ceará é 220 volts. Mas de onde é gerado esse potencial elétrico, tá? Então toda carga elétrica ela vai gerar ao redor dela o que? Um campo elétrico. E nesse campo elétrico, para cada ponto nesse campo elétrico, nós vamos ter o que? Uma energia potencial elétrica. E em cada ponto onde tem essa energia potencial elétrica, vai gerar uma coisa que nós chamamos potencial elétrico. Esse potencial elétrico é que vai fazer com que eu possa movimentar uma carga de um ponto para outro, tá? Mas esse potencial está diretamente ligado a quem? A energia que o campo elétrico vai acumular naquele ponto, tá certo? E eu falei que é muito importante a gente se atentar na hora de comprar, principalmente o equipamento, na hora de ligar também o equipamento na nossa tomada. Como aqui é 220 volts, a gente tem que comprar o equipamento para nossa força, Tem que comprar equipamento com 220. Eu não posso comprar um equipamento de 110 volts, porque na hora de eu ligar, o que é que vai acontecer? Esse equipamento vai queimar na hora. Então, muita atenção a esse valorzinho. Normalmente eles colocam esse valor hoje no cabo de força, tá? Aquele cabozinho que a gente liga na tomada, E na etiqueta se coloca. Quando a gente compra na internet, lá na hora de escolher, vai ter a opção 220 e 110, tá? Então fique muito atento a isso. Então, o que seria o potencial elétrico devido a várias cargas elétricas pontiformes? Esse termo pontiforme significa ponto, Então, ponto é uma coisa pequena, ou seja, pontiforme está relacionado com a medida, da nossa carga. Então, a carga elétrica vai ser uma dimensão pequena. Então, imagine essa situação onde nós temos três cargas elétricas aqui, Aí aqui, tem esse ponto P. E perto desse ponto P foram colocadas três cargas elétricas, a carga 1, a carga 2 e a carga 3. Aí o que é que a gente vai observar? Essas três cargas elas vão gerar individualmente o quê? Um campo elétrico ao redor delas, e cada ponto do campo elétrico vai ter o quê? Uma energia potencial elétrica e também vai ter uma coisa que nós chamamos potencial elétrico, tá? E esse potencial elétrico, pessoal, como nós falamos anteriormente, foi uma coisa muito importante para nós usarmos a eletricidade no nosso dia a dia, nas nossas casas, na escola, no trabalho, na rua, em qualquer local. Por que foi importante? Porque é o seguinte, quando eu tenho uma bateria, eu tenho várias cargas elétricas lá dentro dela. Mas se tiver só a bateria, eu não vou conseguir ligar nada. Eu vou precisar dos fios, e vou precisar de um elemento que vai receber essa energia. Então, para que o elemento receba a carga que está acumulada lá na bateria, eu vou precisar da tal da diferença de potencial, no caso da bateria, entre o positivo e o negativo. Então, quando você liga os fios ao potencial, ao positivo e ao negativo, o que é que vai acontecer? Eu vou ter deslocamento das cargas até chegar no nosso equipamento, na lâmpada, por exemplo, e a lâmpada vai funcionar. Então ela só vai funcionar se tiver o tal do potencial elétrico lá no ponto. Tá? Então cada carga vai gerar isso, gera o campo elétrico, que vai gerar uma energia potencial elétrica, que vai gerar a tal da força da eletricidade, que nós chamamos potencial elétrico. E esse valor vai ser diferente para cada ponto, viu, pessoal? Se esse ponto P fosse mais próximo da D3, o potencial elétrico já teria valores diferentes. Tá? Então o potencial é uma coisa referente a cada ponto. A cada ponto que está a uma certa distância das cargas.
Então, como nós temos aqui 3 cargas, como cada carga gera um potencial individual, então se eu quiser saber quanto vale o potencial elétrico no ponto P, nós vamos ter que fazer uma soma dos potenciais de cada carga. Então, o potencial total no ponto P vai ser igual ao potencial do ponto 1, que é o V1, ó, nesse ponto 1 aqui, mais o potencial da carga 2, que é o V2, mais o potencial da carga 3, seria V3. Eu posso ter normalmente um aumento no potencial, mas também eu posso ter um potencial menor quando eu coloco muitas cargas, tá? Isso vai depender muito do sinal da carga que está lá. Continuando com a mesma figurinha, então se eu quiser saber o potencial resultante, né, o potencial total no ponto P, ó, no caso aqui, você soma o potencial da carga 1 mais o potencial da carga 2 mais o potencial da carga 3. Aí, para calcular o potencial de cada ponto, eu uso aquela relação matemática da aula passada, o potencial de uma carga elétrica pontiforme. Então, V vai ser igual ao potencial da carga 1, vai ser aquela constante eletrostática, vezes o valor dela, né, o valor da carga elétrica, Q1, dividido pela distância dela até o ponto, que é D1. Mas, observe que a gente colocou isso aqui entre parênteses. Ó. Por quê? Porque eu não posso esquecer o sinalzinho aqui negativo da carga, tá, pessoal? Esse outro, por que você não colocou, professor? Como é positivo, então a gente não coloca esse sinal, beleza? Então aqui vai ficar menos, ó, o K, que é a constante eletrostática, o Q2, que é o valor da carga, dividido pela distância dela, que é D2. Mais o potencial da carga 3, ó, é K vezes Q3, que é o valor da carga, dividido pela distância dela, que é a distância D3. E generalizando, ó, se eu tiver várias cargas, N cargas, esse N pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, pode ser 1000, tá? Então esse N está generalizando o valor do potencial, tá? Então se eu tiver N cargas, você vai fazer o quê? Vai somar o valor do potencial individual de cada uma dessas cargas. Se aqui fossem 10, ó, seria V1 mais V2 mais V3 mais V10. Somaria todos eles. Que fossem 1000, então somaria todos os 1000 potenciais. Ok? Vamos dar um exemplo. Ó, exemplo 1 aqui. Ó, duas partículas eletrizadas, Q1, 4 vezes 10 a menos 6, e a carga 2, menos 2 vezes 10 a menos 6. Elas estão gerando um campo elétrico num ponto P, que está a 0,2 metros de distância de cada uma delas. As duas cargas estão na mesma distância, né, do ponto P. Então, calcule o potencial resultante no ponto P, sendo K igual a 9 vezes 10 a nona, e as unidades são do SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. Organizando aqui os dados. Ó. É o valor da carga 1, ó, mais 4 vezes 10 a menos 6. A carga 2, ó, menos 2 vezes 10 a menos 6. Aqui, ó, como é Coulomb, já está no Sistema Internacional, então não preciso fazer nenhuma mudança de unidade. E o valor das distâncias, ó, a distância da carga 1, que é igual à distância da carga 2 ao ponto, né, que é igual a 0,2 metros. O valor da constante no Sistema Internacional é 9 vezes 10 a nona Newton, que é força, metro quadrado, dividido por Coulomb quadrado. E eu quero encontrar o valor do potencial no ponto P. Então aqui, ó, o potencial no ponto P vai ser a soma dos potenciais, ó, do ponto 1 mais do ponto 2. Só são duas cargas, né, envolvidas. Então o potencial no ponto P vai ser a constante vezes a carga 1 sobre D1. Esse valor aqui é o valor do potencial no ponto 1 mais K Q2 sobre D2, que é o potencial no ponto 2, fazendo as substituições dos valores. Ó. K vale 9 vezes 10 a nona, vezes o Q1, que é 4, vezes 10 a menos 6, e o valor da distância 1, 0,2. Aí aqui no segundo, ó, repete o sinalzinho de mais, aí fica 9 vezes 10 a nona, que é o K, o Q2, ó, eu coloquei entre parênteses, tá, pessoal, para a gente não esquecer o sinal, ó, menos 2 vezes 10 a menos 6, dividido pelo valor da distância, que é 0,2.
Vamos ver o que a gente pode fazer de conta inicialmente aqui, ó. 4 vezes 9 dá 36 e temos as duas potências de 10. Ó. Mesma base, repete, que é 10. E fica 9 menos 6, que dá 3. Aí aqui para o segundo. Ó. Primeiro vamos fazer um joguinho de sinais. Ó. Aqui tem mais vezes menos dá menos. Aí 9 vezes 2 dá 18. Com as potências de 10, ó, repete a base, que é 10, aí pega 9 menos 6, que dá 3. E repetimos aqui a distância, que é 0,2. Aí agora vamos fazer essas divisões. Ó. 36 dividido por 0,2 vai dar 180. E repete lá a potência 10 a terceira. Menos, ó, 18 dividido por 0,2 dá 90. E repete também a potência de 10. Agora vamos tornar esses dois números aqui inteiros, né? Vamos retirar... Na verdade, o número está inteiro. Eu vou retirar as potências de 10, tá? Como é 10 elevado à terceira, pessoal, nós vamos acrescentar 3 zeros depois dos números inteiros. Então, 180 acrescentando 3 zeros dá 180 mil. Menos, aí 90, acrescentando 3 zeros, ficamos com 90 mil. Então, fazendo agora a subtração, 180 mil menos 90 mil dá 90 mil volts. Observe um detalhe aqui, se eu tivesse só a carga 1, teria um potencial de 180 mil volts. Mas como colocou uma carga negativa também lá no local, então foi reduzir lá o valor do potencial elétrico, ficou 90 mil volts. Agora, se essa carga aqui fosse também positiva, aí o potencial ficaria maior, porque esse sinalzinho ficaria mais, ó, ficaria 270 mil volts. Ok? Temos essa situação. A gente pensa que quando eu coloco mais carga, eu posso ter um potencial elevado, aumentado, né? Algumas vezes vai reduzir, tá, pessoal? Outro exemplo, ó, na figura tem-se um triângulo equilátero de lados iguais a 3 metros, nos vértices A e B. Nos vértices A e B foram fixadas as cargas elétricas mais 5 microcoulomb e menos 4 microcoulomb, respectivamente. Então, esse primeiro é a carga A e esse segundo valor da carga B. Então, determine o valor do potencial resultante em C e ele deu o valor da constante eletrostática K, 9 vezes 10 a 9. Organizando as informações, nós temos, ó, o valor da carga A, ó, mais 5 microcoulomb. Aí nós vamos ter que fazer aquela transformação para coulomb. Esse prefixo micro, ele equivale a 10 a menos 6. Só que no caso aqui vocês vão multiplicar por esse valorzinho, certo? Microcoulomb para coulomb, vocês multiplicam por 10 a menos 6. Do mesmo jeito aqui na segunda carga, que é menos 4 microcoulomb. Então fica menos 4 vezes 10 a menos 6 para transformar em coulomb. O valor das distâncias são iguais, ó, a distância da carga A ao ponto C é igual à distância da carga B também ao ponto C, que é igual a 3 metros. Temos o valor da constante, 10 a nona, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado, coulomb ao quadrado, e eu quero determinar o valor do potencial nesse pontinho aqui do triângulo, lá, o ponto C, o outro vértice, né, do triângulo. Então, o potencial lá no ponto C vai ser a soma do potencial gerado pela carga A mais o potencial gerado pela carga B. Aí aqui nós vamos calcular o potencial individual de cada um. Ó. Então, o potencial no ponto C vai ser igual a K vezes QA sobre dA, que nada mais nada menos é o valor do potencial no ponto A, mais K QB sobre dB, que é o potencial no ponto B. Agora nós podemos substituir pelos valores correspondentes, tá? Então, o potencial no ponto C vai ser igual a K, ó, que é 9 vezes 10 a nona, vezes o valor de QA, 5 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância A, que é 3, mais K, 9 vezes 10 a nona, vezes QB, que é menos 4 vezes 10 a menos 6. Lembrando, não pode esquecer o sinalzinho, né, quando for negativo. Dividido por 3, que é a distância B, ó, dB. Agora vamos ver o que de conta que a gente faz primeiro. Ó. Então, pegamos os dois números inteiros aqui, ó, multiplicando entre si. Ó. 5 vezes 9 dá 45. E as potências de 10. Ó. Repete a base, que é 10, e trabalha os expoentes. Ó. 9 menos 6 dá 3.
Aí aqui para o outro lado, ó, positivo e negativo, ó, mais vezes menos, aquele joguinho de sinais dá menos. Aí aqui 9 vezes 4 dá 36, e as potências de 10, ó. Repete a base que é 10, aí 9 menos 6 dá um expoente 3. E embaixo repete o 3, né? E não dá para a gente trabalhar ainda com ele. Agora a gente pode fazer o quê? Divide 45 por 3 dá 15. E a gente repete a potência de 10. Fica 10 a terceira. Menos 36 dividido por 3 dá 12. E a gente repete a potência de 10, que é 10 elevado à terceira. Agora a gente vai eliminar as potências de 10. Dos dois números aqui, ó, nós temos 10 elevado à terceira. Então nós vamos fazer o quê? Acrescentar 3 zeros a esses números inteiros. Então vai ficar 15.000 aqui, ó. Acrescentei 3 zeros perto do 15, menos 12, acrescentando 3 zeros, dá 12.000. Então, fazendo a subtração ali, ó, nós vamos achar que o potencial resultante do ponto C é igual a 3.000 volts. Agora, vamos falar um pouquinho de diferença de potencial elétrico. Tá? Ó, nós falamos em potencial elétrico, que é uma característica de todos os pontos perto de uma carga elétrica. Viu, pessoal? Aí a diferença de potencial elétrico, o que é que seria? Tá? Essa tal de diferença de potencial elétrico nós chamamos de DDP. Tá? Ela é definida como o trabalho necessário para que uma carga se desloque de um ponto A para um ponto B, quando ela está imersa, né, quando ela está dentro de um campo elétrico. Tá? Então, essa diferença potencial, que também recebe o nome de tensão elétrica, tá? Ela vai produzir o quê? O efeito que essa diferença potencial vai produzir, pessoal, é o trabalho sobre uma carga elétrica que vai se movimentar de um ponto A até um ponto B, né, quando essa carguinha, né, de prova estiver dentro de um campo elétrico. Então, isso que nós falamos, ó. Eu estou conseguindo movimentar a carga, né? Por quê? Porque eu tenho uma diferença de potencial. Então, aquele 220 volts é que vai permitir, né, que eu desloque a carga de um ponto e ela chegue a outro ponto. Ou seja, basicamente a gente quer que a carga chegue aonde? Ao equipamento, quer que chegue na lâmpada, quer que chegue na TV, quer que chegue no ventilador, né? Quer que chegue na geladeira. E quando a carga chegar lá, aí, pessoal, aí ela vai gerar força para que nosso equipamento funcione. Tá? Quando existe uma diferença de potencial entre dois pontos, tá? Então se eu tiver uma bateria, eu tenho uma diferença de potencial de quem? Entre o polo positivo e o polo negativo. Então, se eu pegar e ligar esses dois pontos, ó, através de um fio condutor, então o que é que vai acontecer? Então vai surgir o movimento ordenado das cargas. Mas além de eu botar os fios, pessoal, eu tenho que botar o elemento que vai receber a carga, né? Sei lá, se eu botar uma lâmpada, né? Aí eu ligo os dois fios lá nos terminais positivo e negativo. Aí o que é que acontece? Gera a luz, né? A lâmpada vai funcionar. Então é muito importante o tal da diferença de potencial no dia a dia. Então esse movimento que vai aparecer, né, quando você liga os fios aos terminais, né, aos dois pontos, vai aparecer o tal da corrente elétrica. Esse conteúdo nós vamos ver posteriormente, tá, pessoal? Então, portanto, para que o condutor seja percorrido por uma corrente, é necessário que tenhamos uma diferença de potencial elétrico entre os pontos, né? Então, normalmente, nos equipamentos é indicado o valor da tensão que devem ser ligados, né? Aquilo que eu falei, ó. Temos que ter bastante cuidado com esses valores, né? Então, lá no equipamento, é para vir escrito 220 volts, ou 110 volts, ou 380 volts. Então, nós temos que ligar ao valor igual à nossa rede elétrica. Tá? Então, se a nossa tomada é de 220 volts, eu ligo de 110, aí nós vamos ter problema.
E pessoal, os dispositivos que são capazes de gerar a tal da diferença de potencial elétrico, né, capaz de criar, de manter, né, são chamados geradores. Então, exemplo de geradores: uma pilha simples, né, aquelas pilhazinhas pequenas, ou uma bateria de carro, ou uma bateria de celular. Então, elas são geradoras e elas vão fazer o quê? Elas vão gerar a tal da diferença de potencial. No caso nosso da residência, onde é que está o gerador, professor? Ninguém nem vê esse gerador. Esse gerador, pessoal, vai estar lá na nossa hidrelétrica, tá? Então vai estar na nossa usina geradora. Porque no nosso caso, pessoal, a energia está gerando e a gente consumindo direto. Está gerando e consumindo. Sendo gerado e sendo consumido ao mesmo tempo, tá? Então a gente não está vendo esse gerador, né, na prática. Quando a gente tem um celular, a gente está sabendo, né, que a bateria está lá, né, e ela está gerando, né, carga para o celular funcionar. Por exemplo, de acordo com a figura abaixo, né, vamos ver essa figurinha aqui, ó, nós temos aqui uma pilha e uma lâmpadazinha. Então, de acordo com a figura abaixo, a pilha, né, que é o gerador elétrico, a pilha vai gerar a diferença de potencial elétrico. Então, ela vai manter entre seus terminais, ó, esse terminal positivo e o terminal negativo, uma diferença de potencial, que seria o quê? Ó? O potencial resultante seria o V, potencial do positivo, menos o potencial no negativo. Então, quando eu ligo aqui o fio, né, então a lâmpada vai acender. Se eu tiver só a lâmpada e a pilha, não vai. Eu preciso criar a DDP, ó, a diferença potencial. Quando eu ligo o fio, né, aos terminais da lâmpada, ao polo positivo e ao polo negativo. Aí gerei a força, né, para a carga que está acumulada dentro da bateria, ela movimentar-se, ela movimenta, chega na lâmpada e observe aqui como ela vai voltar depois, viu, pessoal? Ela sai do polo negativo e chega no polo positivo. Aquilo que tinha comentado, eu preciso de um caminho totalmente fechado, tá? Se o fio aqui quebrar, romper, ó, a lâmpada apaga. Então, quando ligamos os terminais desse gerador a um condutor, né, pelo fio de cobre, ao filamento da lâmpada, a mesma se acende, né? Pois vai ocorrer o que, pessoal? Nós vamos movimentar as cargas elétricas no condutor, ou seja, gerou uma corrente elétrica. Então, esse movimento aqui das cargas aqui, ó, passando pelo fio, chegando na lâmpada, depois retornando à bateria, né, a pilha, é que nós chamamos corrente elétrica, que é o movimento ordenado das cargas elétricas dentro desse condutorzinho aqui. É uma coisa muito importante também na eletricidade, a tal da corrente elétrica. E a gente vai ver também que ela é perigosa, muito perigosa para nós, se a gente tiver um choque. Agora vamos ver aqui a parte mais assim, técnica agora, tá certo? Se eu quiser determinar o potencial elétrico entre dois pontos, ó. Então, digamos que nós temos essa situação aqui, ó. Eu tenho uma carga Q, ó. Essa carga é móvel, né? Uma carga de prova. Com certeza aqui já tem outra carga que gerou essa região aqui, que gerou um campo elétrico. Esse campo elétrico é. Então, se você colocar uma carga aqui livre, um ponto A, numa região onde existe esse campo elétrico, o que é que vai acontecer? Essa carga, pessoal, ela vai ganhar energia em forma de energia potencial elétrica. E o que é que essa energia vai possibilitar? Como ela ficou forte, né? Ela ganhou energia, ficou disposta, né? O que é que vai acontecer? Ela vai poder se movimentar para outro ponto que vai ter outro potencial, vai ter um ponto B com potencial diferente, né? Então lá nesse ponto B ela vai ter outra energia potencial. Então, se eu for falar a diferença de potencial entre os pontos A e B, vai ser dado por diferença de potencial, ó, entre o ponto A e B, ó, vai ser, você pega o valor do potencial que tem aqui no ponto A menos o valor que temos no ponto B. Então vai ser, nós vamos representar a diferença de potencial pela letra U, tá? Para diferenciar do potencial individual, tá? Então a diferença de potencial U vai ser igual a VA menos VB. Então essa diferença de potencial vai ser sempre entre dois pontos. E eu posso também expressar da seguinte maneira, ó.
A diferença de potencial entre dois pontos vai ser a energia acumulada no ponto A dividido pela carga móvel, ó, que é Q, menos a energia potencial acumulada no ponto B dividido pela carguinha livre, né? Carga móvel, que é a carga de prova. Né? Também a gente pode usar essa fórmulazinha aqui, ó. Na definição lá anterior, a gente diz que diferença de potencial é a capacidade de uma carga realizar trabalho. Ó. Realizar trabalho ela é quando vai sair de um lado e chegar em outro ponto. Ó. Ela sai de um ponto e chega a outro. Ou seja, quando ela se desloca, pessoal, ela realiza um trabalho. Ou seja, a diferença de potencial entre dois pontos vai ser igual ao trabalho que a carga fez, né, realizou, dividido pelo valor dela, pelo valor da carga que se movimentou, que é a carga livre, né, a carga de prova. Exemplo: uma partícula eletricamente carregada com carga de 2 milicoulomb. Então esse Mzinho é de mili, ó. E aquele outro parece um Mzinho diferente, é micro, tá, pessoal? Então o valor da carga, ó, é 2 milicoulomb. Ou seja, se eu for transformar para coulomb, você vai multiplicar por 10 a menos 3. Então ficou 2 vezes 10 a menos 3 coulomb. Ela vai sofrer um trabalho de 5 joule quando transportada entre dois pontos de um circuito elétrico. Então ela vai sair de um ponto onde tem um potencial e chegar a outro ponto que tem outro potencial diferente. Sei lá, do polo positivo da bateria ao polo negativo, né? Que são dois pontos diferentes, com potenciais e valores também diferentes. Então determine a diferença de potencial entre esses pontos. E aí, nós vamos usar que fórmula? A gente vai já ver, né? Vamos organizar primeiro as informações. Primeiro, o valor da carga, né? Carga móvel, ó. Carga mais 2 vezes 10 a menos 3 coulomb. O valor do trabalho, né, que essa carga vai realizar, né, de um ponto a outro do circuito lá. E nós temos que determinar quem é a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então a fórmula que nós vamos usar é essa aqui, que é a fórmula até mais simples do que a outra. O trabalho é o potencial elétrico entre o ponto A e B, vai ser o trabalho que a carga realiza dividido pelo valor dela. Nós temos os dois valores, né? Ó, então tá simples aqui. Então o trabalho da carga para se deslocar do ponto A até o ponto B vai ser igual. Trabalho não, pessoal. Diferença de potencial do ponto A até o ponto B vai ser igual ao trabalho, né, que a carga realizou, que foi 5, ó, dividido pelo valor da carga, né, que é 2 vezes 10 a menos 3. Aqui o que nós vamos fazer? 5 dividido por 2 dá 2,5. Agora eu vou fazer uma jogadinha aqui, prestem bastante atenção. Esse 10 a menos 3 ele está no denominador. Eu vou jogar esse 10 a menos 3 para cima. Tá? Quando eu faço isso, pessoal, esse número vai sofrer uma mudança, vai sofrer uma transformação no sinal do expoente. Ó. Como ele está negativo, ele fica positivo. Tá? Então sempre você troca, que você puder fazer, né, a troca de um número de um local para outro, ele vai sofrer alguma mudança, tá certo? Por exemplo, quando eu levo de um membro da equação para o outro, ele não muda a operação. Se eu quisesse levar o 10 a menos 3 para o lado esquerdo, ele ia o que? Ele está dividindo, ele ia multiplicando, tá? Então aqui fica 2,5 vezes 10 a terceira, que seria o item D. Agora vamos para essa questãozinha mais teórica. A diferença de potencial pode ser entendida como uma grandeza vetorial. Ela é medida em volts, já sabemos que é. Volts por metro? Não. É só medida em volts, já está falso, né? Ela é responsável pela movimentação das cargas, sim. Tá? Então a carga é movimentada devido à diferença de potencial. Então o que está tornando falso aqui são duas informações. A diferença de potencial não é vetorial, viu, pessoal? É escalar. Vetorial é quando eu preciso conhecer a direção, o sentido e o valor, né, da grandeza.
Quando é uma grandeza escalar, eu só preciso conhecer o valor dela, não preciso conhecer nem distância, nem direção e nem sentido. Vamos para o item B. Ó. É uma grandeza escalar, beleza? Ela é medida em volts, que aqui estava errado, né? Volts por metro, não. É medida em volts, ok. Está 220 volts, né? Ela é responsável pela movimentação das cargas? Sim. Então, o item correto seria o item B, né? Ficou um pouquinho deslocado aqui, mas é o item B, item correto. O item C, a diferença potencial é escalar? Ela é medida em coulomb? Não, vamos esquecer aqui, ó. É uma grandeza escalar, no item D, verdade. É medida em joules? Também não. Item E, é uma grandeza escalar e é medida em watts? Não. Watts é a potência, tá, do equipamento. Joule é a energia e coulomb é carga, tá? O joule, além de medir energia, ele mede trabalho, né? Porque realizar trabalho é gastar energia, ou seja, eles são medidos na mesma unidade. Então é o item B. Vamos supor que temos uma partícula carregada com carga 4 microcoulomb e que ela seja colocada em um ponto A de um campo elétrico cujo potencial elétrico seja igual a 60 volts. Se a partícula ir espontaneamente, né, para o ponto B, cujo potencial elétrico seja 20 volts, ela só vai espontaneamente, pessoal, por quê? Porque eu tenho uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial que vai possibilitar que a carga, né, se desloque, né, de um ponto, do ponto A, e chegue até o ponto B. Então, qual será o valor da diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B e a energia potencial dessa carga quando ela estiver no ponto A e também estiver posteriormente no ponto B? Então, organizando os dados aqui primeiro. Carguinha que vai se movimentar, né? Carga de prova, 4 microcoulomb. Aí eu tenho que transformar para coulomb. Aí nós vamos multiplicar por 10 a menos 6. Então fica 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Tá? É bom sempre trabalhar com coulomb, né? Aqui, trabalhando no sistema internacional. Potencial no ponto A, ó, VA, potencial elétrico 60 volts. Potencial elétrico no ponto B, 20 volts. Aí, o que é que ele pede para a gente encontrar? Primeiro, a diferença de potencial entre o ponto A e B, as energias potenciais elétricas em A e em B. Então, primeiro aqui, ó, vou determinar o potencial no ponto, a diferença de potencial entre A e B, ou seja, vai ser a subtração, né? Ó, a diferença de potencial do ponto A e entre o ponto A e o ponto B vai ser o potencial que acumulou no ponto A menos o potencial que a carga, né, adquiriu no ponto B. Nós temos os dois valores, ó. Então vai ser, ó, o potencial de AB vai ser 60 menos 20, ou seja, a diferença de potencial entre o ponto A e B é 40 volts. Ou seja, esse 40 volts foi a força, né, que possibilitou a carga se deslocar do ponto A e chegar ao ponto B. Agora, para calcular as energias individuais, ó, aqui eu tenho o valor dos potenciais de cada ponto e tenho o valor da carga. Então, vamos relembrar aquela fórmulazinha lá. Quando eu vou calcular o potencial elétrico em um ponto, você pega a energia, potencial elétrico que está acumulada no ponto e dividido pelo valor da carga. Ó. Então, para cada ponto, nós vamos usar essa relação. Ó. Vamos calcular primeiro o potencial no ponto, a energia potencial elétrica no ponto A. O potencial lá no ponto A é 60, dividir igual, né, a energia potencial elétrica lá no ponto A, dividido pelo valor da carga. A carga é 4 vezes 10 a menos 6. Vou passar esse valorzinho aqui, ó, 4 vezes 10 a menos 6 para o outro lado. Ele vai multiplicando, né, porque ele está dividindo. E vou isolar quem? A energia potencial elétrica, ó. Eu já coloco a tela do lado esquerdo, né, para já ficar legal, ó. Aí aqui, ó, vai ficar 4 vezes 10 a menos 6 vezes 60. Aí aqui nós podemos multiplicar 4 vezes 60, que dá 240. Aí a gente repete o 10 elevado a menos 6. Posso deixar desse jeito, tá? Agora prestem atenção que às vezes eles pedem para você colocar isso aqui em notação científica. Aí como é que ficaria?
Só uma dica aqui. Aqui eu tenho 240. Para ficar com notação científica, esse número aqui vai ter que ficar entre 1 e 10. Então, para ficar entre 1 e 10, eu teria que acrescentar uma vírgula aqui, ó, ficaria 2,40, tá? Aí, quando eu coloco 2,40, como eu coloquei duas casas decimais, vai aparecer uma potência de 10 aqui, ó. Apareceria 10 elevado ao quadrado. Aí 10 elevado ao quadrado, você pode, ó, depois multiplicar por 10 a menos 6. Aí repete a base, que é 10, aí ficaria 2 menos 6, que daria menos 4. Então, se eu for colocar em notação científica, ficaria 2,4 vezes 10 a menos 4 joule, tá? Às vezes as respostas, né, quando eles colocam principalmente os itens, né, correspondente A, B, C, D, E, normalmente eles trabalham com notação científica. Aí seria diferente um pouquinho aqui, ó, seria 2,4 vezes 10 a menos 4. Mas assim, o valor está correto? Está corretíssimo, né? É o mesmo valor igual, só que ele está escrito de uma forma diferente. Agora a energia potencial elétrica no ponto B. Ó. Nós temos o potencial lá no ponto B, que é 20. E vai ser igual a energia potencial elétrica no ponto B, que é o valor que nós vamos determinar, dividido pelo valor da carga, que é 4 vezes 10 a menos 6. Então, novamente, nós vamos passar esse valor aqui que está dividindo, 4 vezes 10 a menos 6, vai multiplicar o valor que está do outro lado. Então, a energia potencial elétrica em B vai ser 4 vezes 10 a menos 6 vezes 20. Então, 20 vezes 4 dá 80 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, esses seriam os dois valores da energia potencial nos pontos. Né? No ponto A seria esse valor, 240 vezes 10 a menos 6. E a energia potencial elétrica no ponto B, 80 vezes 10 a menos 6. Agora vamos imaginar aqui uma pilha, tá, pessoal? Numa pilha, se a gente for falar em diferença de potencial, ela vai ser dada de onde a onde? Ela vai ser dada entre dois pontos, né? Então, a diferença de potencial tem que ser sempre entre dois pontos. No caso da pilha, a diferença de potencial vai ser entre o polo positivo menos o polo negativo. Ó. Então, a diferença de potencial lá na pilha, ó, U vai ser VA menos VB. Já numa tomada, onde é que nós vamos obter a diferença de potencial? Ó, lembra da tomada? 3 pinos aqui, né? Ó, fase, neutro e terra. Então a diferença de potencial na tomada vai ser dada entre dois pontos também. E quais são os pontos? Vai ser entre a fase e o neutro. Tá? O terra, como a gente já falou, é só proteção. Então, a fase, nós falamos na aula passada, que é o ponto de maior potencial elétrico, é 220, e o neutro é o ponto de menor potencial, seria 0. Então, 220 menos 0, nós vamos ter essa diferença de potencial que vai gerar a corrente elétrica e os equipamentos vão funcionar. Aí, alguns potenciais de alguns geradores. Ó. Uma pilha, né, as pilhazinhas comuns que a gente usa no dia a dia, o potencial dela é quanto? 1,5 volts. A bateria de carro, 12 volts. As tomadas residenciais no nosso Ceará, 220 volts. Tá? Só ficar atento ao equipamento que se compra, né, tem que vir também 220 volts. Então a DDP, né, que é a diferença de potencial, o que é que ela vai produzir para o equipamento, pessoal? A diferença de potencial elétrico, ela vai provocar o funcionamento de qualquer equipamento elétrico, tá? Quando ele estiver ligado à rede. Então, quando você liga esse ventilador lá na tomada, ele vai começar a girar aqui, né? Ó. Mas precisou de quem? A diferença de potencial lá da tomada. Aí aqui essa lâmpadazinha ligada nessa pilha, ela também precisa de quê? Da diferença de potencial entre o polo positivo e o polo negativo. Agora também aqui, ó, os chuveiros elétricos mais comuns, eles funcionam ligados a uma rede de 220 volts. Ou seja, a cada carga de 1 coulomb, e a carga vai se movimentar,
o que é que acontece? Vai haver transferência de uma energia no valor de 220 joules. Não, porque o valor do potencial não é a energia potencial dividido pela carga. Ou seja, então 220 significa que essa carga aqui de 1 coulomb, ela ganhou quanto de energia para se movimentar? Ganhou 220 joules. Então a maioria dos equipamentos elétricos residenciais, eles são alimentados por tensões elétricas, né, ou diferença de potencial elétrico de quanto? 110 volts ou 220 volts. Então nesses casos, colocamos o plug na tomada e pronto. O aparelho automaticamente já começa a funcionar e ele vai consumir quanto de energia? Se a tomada for de 110 volts, ela vai consumir 110 joules. Se a tomada for de 220 volts, ela vai consumir 220 joules. Isso é o consumo para cada cargazinha de 1 coulomb, tá? Que atravessa lá que passa no circuito. Então, e também há equipamentos, né, que são alimentados por outros valores de tensão elétrica, como por exemplo a bateria dos celulares. Ela é alimentada não por 110, não por 120, ela é alimentada por 5 volts. Aí você vai me questionar: professor, mas eu não ligo na tomada de 220 e não queima lá, por quê, hein? Porque é o seguinte, pessoal, esse cabo, essa partezona aqui onde tem os dois pinos, né, ó, você observa que ele é bem robustozinho, né, bem grosso, né? Ele é diferente de uma tomada de um pino comum, né? Por exemplo, se você pegar o pino desse de um ventilador, de uma TV, ele é bem mais fino, né? Ele é mais robusto aqui, não, ele é maior, né? Então aqui, pessoal, ele é um plug, mas também ele é uma coisa que nós vamos chamar aqui, ó, vamos chamar um transformador, tá? Então o que é que vai acontecer, ó? Aqui no pino vai entrar 220, mas aqui onde você vai ligar lá no celular vai sair quanto? Em torno de 5 volts. Por quê? Porque ele vai transformar a diferença de potencial. Então, a gente pode fazer isso porque existe um dispositivo denominado transformadores que modificam os valores da diferença de potencial. E ele vai permitir que a bateria do celular seja carregada adequadamente. Tá? Então, esse bichinho aqui, além de ser um carregador, ele é um transformador. Ele transforma de 220 para 5 volts. Agora, uma curiosidade, ó. Normalmente a gente vê os passarinhos pousando nos fios, né? Aí, poxa, por que esse passarinho não morre, né? Por que ele não leva um choque elétrico? Mas observe aqui como é que está o passarinho aqui no fio. Ele está pousando só em um fio, né? Tá? Ó, eu preciso de 2 pontos. Eu precisaria que se ele fosse levar um choque, ele teria que estar com uma patinha num fio e uma pata no outro, para gerar o que nós chamamos da diferença de potencial. Então aqui, como ele está pousando só no fio, pessoal, a diferença de potencial praticamente é 0. Agora, por exemplo, eu posso levar um choque no mesmo fio? Posso. Por exemplo, se eu pegar em pontos bem distantes do fio, se eu pegar bem aqui e pegar lá depois do pássaro, pegar antes do passarinho e depois dele, aí eu já tenho uma distância considerável. Então essa distância aí já dá para gerar uma diferença de potencial. Mas as patas lá do pássaro é muito pertinho uma da outra, né? Então a distância é muito pequena. Então ele não leva choque porque a diferença de potencial elétrica entre, né, os 2 pontos que ele está pousando é muito pequena. Se ele estiver pousando nos 2 fios, né, bota uma pata num e no outro, ponto, aí a descarga é fatal. Ela vai ser bem maior do que, por exemplo, se eu tiver no mesmo fio a uma distância, sei lá, de 1 metro. Então a descarga lá vai ser pequena. Já quando você coloca aqui, ó, seria a mesma coisa, seria um fio fase 220 e o fio neutro 0, então teria 220 volts, tá? Aí o valor já vai ser bem maior, aí a descarga elétrica, que vai ser devido à corrente elétrica, que vai passar pelo seu corpo, vai ser maior, aí você vai levar um choque elétrico, aí as consequências podem ser várias, tá? Você pode levar queimaduras,
As queimaduras podem ir, dependendo do tipo de choque que você leva, elas podem chegar até 3º grau. Pode ter parada cardíaca, pode ter parada respiratória e pode chegar mesmo a matar. Vai depender de alguns fatores também. Depois a gente começar a falar de corrente elétrica, a gente vai tirar uma aula só para falar sobre choque elétrico. Os cuidados que a gente tem que ter. Tá? Então, fechando essa nossa aula de hoje, pessoal, seria isso. Então, até a nossa próxima aula.